Olá, pessoal. Vamos continuar então aqui trabalhando com a nossa aula sobre resultados de enfermagem, as intervenções e avaliação. Então, agora a gente está focando no NOC. Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para trabalhar um caso. Então, vamos aqui ver como isso funciona na prática. Então, nós temos o caso da Maria, que a gente já vem trabalhando há algum tempo, que tem 78 anos, é diabética, é hipertensa. Lembra? Já lemos sobre isso, levantamos os problemas que estão todos destacados em vermelho, e aí nós detectamos que ela tem um diagnóstico que se chama integridade da pele prejudicada, que ela tem uma lesão na perna, né? Integridade tissular de pele mucosas, que é lá o domínio e a classe que ela tem aí do diagnóstico. Bom, e aí, qual seria o nosso foco? É fácil, hein, gente? É só pensar. Se a pessoa tem uma lesão, eu desejo que ela deixe de ter a lesão. Então, melhorar a integridade da pele, melhorar a lesão que ela tem na perna. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente pontuar em quanto tempo, ele vai se transformar em meta. Então, como que vai aparecer no livrinho NOC para vocês? Vai aparecer dessa forma como vocês estão vendo. Tá? Então, essa aqui é a parte que a gente vai ver como a lesão da integridade de pele, né? E aí vocês vão verificar nos itens aqui que estão como a partir, né, dos dados relativos a aquele tipo de resultado que a gente quer, né, que é a parte de integridade da pele. Esses itens aqui são as evidências que o paciente tem e vocês vão assinalar aquelas que vocês encontraram. Então, temperatura da pele está aumentada, a integridade tecidual está comprometida. O que a gente observa é que a temperatura da pele, ela tá bem alta, então a gente considera que um é bem grave. E qual é o nosso resultado? Que ela tenha a temperatura da pele normalizada, ou seja, 5, que não tenha uma, uma hipertermia, um calor aumentado no local da lesão, tá? E a gente quer que isso aconteça em 45 dias. Com relação à integridade da pele, a gente considerou que o comprometimento é considerado 2, né, que é muito comprometido. E nós desejamos que em 60 dias ela atinja um comprometimento grau 5, ou seja, nenhum. Então, esses são os resultados transformados em meta que a gente quer de uma maneira muito mais objetiva do que dizer simplesmente que você quer que melhore a lesão da pele. Nós trabalhamos incisivamente em cima das evidências que ela apresenta. Deu para entender? Vamos tentar mais uma. O caso 2 é o caso do seu Francisco, que é aquele paciente que tem a esposa, a Josefa, que ficou um pouco esquecida, e ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem dificuldade de tomar as medicações porque ele não se lembra, e ele chega para a consulta com um pico hipertensivo, com uma hiperglicemia, né? Então a gente detectou nesse caso que ele tinha um déficit, né, de conhecimento com relação à doença. Quando você vai procurar no domínio lá do NOC, você vai encontrar na parte de família, né, aquela parte, eu acho que é o 6, né, número 6, a gente vai encontrar nas classes o comportamento de adesão, que é a ação autoindicada para promover o bem-estar, recuperação e reabilitação da saúde. Quando a gente verifica, né, os itens, ou seja, os resultados esperados dessa classe, nós vamos localizar aqui a questão que a gente vê nas evidências, né, no relato do paciente, aqui, ó, faz perguntas relacionadas à saúde, pesa riscos, benefícios de comportamento relacionado à saúde e utiliza estratégias para otimizar a saúde. Então, a gente verifica que esses 3 itens são os itens que estão de fato muito comprometidos, ou seja, raramente sendo demonstrados. E o que a gente quer? A gente tem que pensar numa situação possível. Né? Talvez a gente não consiga que ele atinja o máximo, que ele consiga separar muito bem a medicação dele, né? Mas eu preciso que ele minimamente demonstre frequentemente ah, essas, esse ganho de conhecimento e de consciência. Então, eu coloquei aqui como sendo 3, como se ele frequentemente demonstrasse fazendo perguntas relacionadas à saúde, que pesasse risco-benefício, que utilizasse estratégia para melhorar a sua saúde em 30 dias. Então, eu vou ter que pensar ações que eu possa conseguir chegar nesse resultado que eu encontrei aqui e que transformei
em meta. Então, vejam, qual é o caminho que a gente faz? Faz o diagnóstico, certo? Localiza no livro NOC o domínio, a classe, verifica os resultados, pontua os resultados que o paciente tem, qualifica com relação aos indicadores, determina onde você quer chegar, pensando numa meta possível, né? Não, lá no seu indicador, e no prazo que você quer conquistar aquele resultado, certo? Bem, agora nós vamos ver o que a gente faz quando a gente encontra resultado para todos os problemas do paciente, que é o momento da implementação e avaliação de enfermagem. Estão prontos? Então vamos lá, mais um pouquinho. Bem, agora a gente vai precisar pensar o que a gente vai fazer com esses resultados. Né? Então, nós temos um rol de resultados que transformamos em metas a partir dos diagnósticos de pesquisa, diagnósticos de enfermagem, e que a gente tem agora uma série de proposições para a gente resolver, umas situações para a gente resolver de uma maneira mais objetiva, que é o que a gente chama de intervenção ou prescrição de enfermagem. Lembre-se que foi a partir daí, né, ou seja, dos diagnósticos que a gente conseguiu elaborar esses resultados, né, e que a gente vai ter que verificar o que é possível de ser feito pela condição do paciente e pela condição do meu serviço, dos recursos que eu tenho e tudo mais. Primeiramente, eu preciso entender o seguinte, que o meu plano de ação, ele vai se dividir em intervenções, que são aquelas ações que eu tenho que fazer, e estarão demonstradas no NIC, que é o outro livrinho que eu passei para vocês, e as prescrições que eu vou escrever para que a equipe de enfermagem possa cumprir. Tá? Isso é o meu planejamento do cuidado. O cuidado pode ser prestado de forma direta, então realizar um curativo, aferir a pressão, nananá, nananá, ou pode ser de forma indireta, transportar o paciente não sei para onde, selecionar quantas pessoas vão cuidar daquele grupo de paciente naquele dia. Então, essa maneira de cuidar indiretamente também é um tipo de cuidado. Né, que é a administração do serviço de enfermagem. Bem, como é que vai aparecer no livrinho NIC para vocês? Isso é importante que vocês vejam. Quando vocês começarem a folhear, né, as páginas do NIC, também vai estar divididinho lá a partir dos resultados que vocês encontraram. Então, vocês vão encontrar lá o 3660, cuidados com lesões, pensando lá no caso 1 lá da nossa paciente que tinha a feridinha na perna. Daí você vai encontrar e vai efetuar a leitura da definição, prevenção de complicação em ferida e promoção de cicatrização. Ok, tá dentro, é isso mesmo? Provavelmente aqui eu vou encontrar as intervenções que eu tenho que ter com a minha paciente. Aí tem remover curativo, tricotomizar, monitorar. Eu vou olhando nesse rol de intervenções, de ações que eu vou ter com o paciente, quais deles cabem ao meu paciente. Vamos ver como vai ficar? Então, aqui é o nosso caso 1. As evidências que a gente tem são essas. A partir dessas evidências, a gente elaborou o diagnóstico de enfermagem e integridade da pele prejudicada. Quando a gente foi no livrinho NOC, a gente encontrou como resultados esperados melhorar a temperatura da pele, que eu queria de 1 para 5 em 45 dias, e melhorar a integridade da pele, que eu queria de 2 para 5 em 60 dias. Tem um errinho aí. Tá? E aí, quando eu olho as prescrições, né? Na verdade, as implementações sugeridas, que ainda não está no formato de prescrição, essas daqui são implementações sugeridas, depois eu vou mostrar como que é uma prescrição. Tá aqui, monitorar a característica de lesão, medir o leito da lesão, limpar com soro fisiológico, administrar cuidado, nananana, e aí eu verifico quais delas vão ser úteis para o meu paciente. Escolhido, aí eu vou transformar em prescrição de enfermagem. Vejam a diferença, ó. Orientar, verbo, no infinitivo. Aqui, paciente em família, quem eu quero que seja orientado. Sobre sinais e sintomas, ó, aqui, ó. Tá? De infecção, dor, calor, rubor, edema, funtilesa, né? Que comuniquem ao enfermeiro da unidade em caso da presença dessas evidências. Certo? Então, aqui está uma prescrição feita. Vejam, ó. Investigação, diagnóstico, resultados esperados transformados em meta, as possíveis prescrições, ou seja, as implementações
e aqui a prescrição. Pronto. Agora é colocar em ação. Vamos ver o caso 2? Mesma coisa. Vou no livrinho, lá com os resultados esperados, encontrei melhora da saúde, que é assistência a indivíduos com capacidade limitada para conseguir processar, entender informações relativas à saúde, né? Verifico desse rol de implementações possíveis, quais delas que cabem ao meu paciente. E aí, vou aqui, caso 2. Aqui está todos os dados que eu colhi na etapa de investigação. O diagnóstico foi controle ineficaz da saúde, ou déficit do autocuidado, no caso, controle ineficaz da saúde. Aqui estão os resultados esperados, melhorar o interesse sobre a doença em 30 dias, conseguir fazer perguntas sobre a doença em 30 dias, ter ações favoráveis de saúde em 30 dias. Quando eu localizo o NIC, lá no livrinho do NIC, na pagininha amarela, eu encontro esse rol de coisas que eu posso implementar com o paciente, seleciono aquelas que cabem ao caso e as transformo em prescrição. Ó, realizar orientação sobre o que é hipertensão arterial, fatores de risco, complicações, utilizando figuras de desenhos que posso fazer o paciente entender. Ao final, perguntar que o paciente explique o que ele entendeu, pedir que o paciente explique o que ele entendeu. Tá? Então, de novo, ó, aqui é a investigação, diagnóstico, resultados esperados, a implementação, escolho o que é cabível. Não precisa ser uma coisa só não, podem ser várias coisas que vocês vão escolher aí para utilizar com o seu paciente. E aí, arruma lá a sua prescrição. Um detalhe importante, gente, é como redigir a prescrição de enfermagem. Tá? Isso é legal. Tem que ter, para começar, um verbo no infinitivo. Administrar, aplicar, orientar, funcionar, enfim, um verbo no infinitivo, um verbo de ação. Depois você vai responder o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer e com que frequência fazer. Você vai manter a questão da meta agora sendo muito mais preciso. E no final da prescrição você vai assinar aqui contendo seu nome, número de inscrição, Corém, e assinar porque isso é um registro legal. Coloquei uma tabelinha aqui para ajudá-los a fazer a prescrição. Por exemplo, realizar curativo com soro fisiológico, né? Na perna direita, que é onde fazer, né? Uma vez ao dia, pela manhã, tá? Durante uma semana, certo? Então tem que responder, voltando, tem que responder esses 6 itens aqui, senão a prescrição não está completa, tá? Vamos ver aqui um exemplo? Trocar curativo hoje. Tá completo? Trocar curativo hoje. Trocar curativo hoje. Como? Onde? Com que frequência? Por quanto tempo? Tá faltando coisa, tá? Então tá errado. Vamos fazer uma coisa melhor. Trocar curativo do acesso vascular central a cada 24 horas, com isso, com aquilo. Tem que estar completinho, porque senão a prescrição está errada, a sua equipe vai fazer errado. Que eu coloquei um bem completinho. Trocar o curativo do acesso vascular central funcionado na veia subclávia direita a cada 24 horas, sempre que estiver sujo, úmido ou solto. Limpar a região com soro fisiológico a 0,9%, 10 ml, realizar curativo com gás e fita hipoalergênica, anotar no curativo realizado a data da punção do curativo. Pronto, agora está bem completinho. Certo? Aqui eu coloquei para vocês outros exemplos daquele diagnóstico da pele do paciente, integridade tissular prejudicada, mas aqui no caso está relacionado ao paciente que é imóvel, ele está lá no leito, e aí coloquei aqui, ó, realizar mudança de decúbito, não posicionar o paciente decúbito lateral direito, instalar colchão piramidal, fazer curativo, e aqui eu aprazei, que são as datas, né, que a gente usa. Pessoal, aqui, para concluir, examinem o paciente, colham os dados, vejam os exames, verifiquem no NOC, né, o resultado que você, a partir do diagnóstico que você fez do exame do paciente, verifiquem no NOC os resultados que você quer, estabeleça uma meta, verifique todas as implementações que podem ser feitas com ele e transforme isso em prescrições de enfermagem. E agora? Agora chegou a hora de implementar e a gente vai trabalhar isso numa próxima parte aí da aula.